meus amigos, tudo bem? Meus queridos, meu nome é Wallace Castro e eu estou aqui para responder uma pergunta que é bastante feita pelo povo. Se Deus é um só, por que existem várias religiões? E no meio de tantas religiões, qual a religião correta a seguir? Olha, Deus ele deixou um único caminho certo, que é Jesus. Jesus ele é o único caminho, verdade e a vida. E não há salvação em nenhum outro, como está escrito lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro a não ser Cristo Jesus. Então, o que acontece? Jesus, quando ele subiu aos céus e deixou os apóstolos pregando pelo mundo, os apóstolos fundaram ali a base da igreja. Os apóstolos saíram pregando tudo aquilo que eles tinham recebido de Jesus. Então eles fizeram ali a base da igreja, os apóstolos, né? E o que acontece? Depois da morte dos apóstolos, o Império Romano se apossou da igreja. A Roma era pagã e o Império Romano se apossou da igreja. E o que eles fizeram? Eles infiltraram o paganismo no meio do cristianismo. E então mudaram muita coisa dentro da igreja. E depois disso, os cristãos foram perseguidos, cristãos foram mortos. Isso aí vocês podem pesquisar depois, que isso aqui que eu estou falando é história, viu? Quando eu estudava a quinta série, eu vi essa história no meu livro da quinta série, um livro didático. E vocês podem pesquisar depois aí com mais calma. Mas então eu vou resumir para vocês aqui mais ou menos. Então, na Idade Média, os cristãos foram perseguidos, foram mortos, e o Império Romano se apossou da igreja. Então ali mudou muitas verdades. Tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, que os apóstolos tinham ensinado pelo mundo, tudo ali foi mudado. Tudo não, mas muitas coisas foram mudadas. E então, se uma pessoa naquela época fosse pego portando uma Bíblia, era chamado de herege pelos bispos da igreja, porque a igreja que o Império Romano se apossou, que mais cedo viraria a Igreja Romana, que é a Igreja Católica, a lei era determinada que todos seguissem apenas a orientação do Papa. Se alguém fosse pego ensinando as verdades da Bíblia, era tratado como herege e morto, né? Então, esse domínio papal, ele reinou por 1290 anos, bastante tempo, né? E vocês podem pesquisar depois, vocês vão lá e pesquisem sobre o Papa Gregório. Quem foi Papa Gregório? Vocês pesquisam aí depois. Então, esse período de trevas reinou por 1290 anos. E só depois disso, há mais ou menos 500 anos atrás, Deus ele usou um homem chamado Martim Lutero. Esse foi o pai da Reforma Protestante. O que é reforma? Reforma é algo dado para aquilo que perdeu a forma. Então, como a Igreja Romana havia perdido a forma, Deus usou Martim Lutero para ensinar para o povo as doutrinas 100% bíblicas. Então, Martim Lutero começou a ensinar para o povo as verdades sobre as escrituras sagradas. E então o povo deixou de lado os ensinamentos da Igreja Romana, que eram ensinamentos que os próprios papas e imperadores haviam inventado, né? E depois de Martim Lutero, foram fundadas ali muitas igrejas, como a Igreja Luterana, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana. Essas são as igrejas tradicionais, as igrejas que foram fundadas depois da Reforma Protestante. Teve também a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois, de muito tempo depois,
surgiram as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, e as igrejas neopentecostais. Então fica mais uma dúvida: qual igreja seguir? A igreja que eu oriento a vocês é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou as igrejas tradicionais, que foram as igrejas fundadas aí depois da Reforma Protestante. Qual a diferença das igrejas tradicionais adventista para a Assembleia de Deus? Olha, a Assembleia de Deus, eles são um povo muito sincero que estudam também a Bíblia, mas eles abrem espaço para sonhos, revelações, visões, e aí onde entra o erro. Olha uma história que aconteceu. Um pastor, ele estava pregando lá na frente e veio uma revelação a ele. Ele disse que o Senhor deu uma revelação a ele e disse que em 3 dias várias pessoas ali da igreja iriam morrer. Então passou 1 dia, 2 dias e o povo ali todo aflito, com medo, orando muito. Aí veio o 3º dia e nada aconteceu. Veio o 4º dia e nada aconteceu, né? E lá em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 22, lá está escrito que se um profeta falar em nome do Senhor e o tal sinal não acontecer da forma que falou o tal profeta, esse profeta não é de Deus. Então, por isso que eles abrem espaço para muito erro sobre as revelações. Enquanto nós, adventistas, a gente prefere ficar só com a Bíblia Sagrada, só com o que está revelado na Bíblia, porque tudo que a gente precisa já está na Escritura Sagrada. Outro caso que aconteceu, um pastor pregando lá na frente, chamou uma jovem que estava noiva com outro rapaz e chamou ela lá na frente e falou que Deus tinha revelado para ele que não era para ela se casar com esse rapaz, pois esse rapaz não era de família cristã. Então a moça, ouvindo o tal pastor que recebeu a revelação, seguiu a orientação do pastor e separou do rapaz. Não se casaram. E, gente, lá em 1 Coríntios capítulo lá já fala, Deus já nos deu a revelação, que se o casal, um é cristão, outro não separe por causa disso. Porque através de você que é crente, o outro será abençoado. A palavra de Deus já nos orienta isso. E o tal pastor recebeu a revelação e disse que não era para ela se casar com ele. Então, meus queridos, outra diferença é que um pastor da Adventista, ele passa 4 anos estudando, fazendo curso de teologia e passa um bom tempo também estagiando para virar pastor. Enquanto os pastores da Assembleia de Deus, basta a pessoa ser ali um obreiro e falar bem, pregar bem, eles já colocam ele como um pastor, onde abre as portas para o erro também. Porque pegar uma pessoa despreparada já para ser pastor é um pouco arriscado. Por isso, essa é a diferença. E novamente eu recomendo a vocês a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem as igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, elas já enfatizam muito sobre a bênção, sobre os bens materiais. Eu estava vendo também uma história que aconteceu. Um rapaz estava devendo uma dívida no banco, aí ele foi lá, pegou um lenço abençoado e foi lá no banco, passou o lenço no caixa eletrônica e a dívida dele tinha sumido, desaparecido. Esses são os neopentecostais. Eles enfatizam muito a bênção sobre os bens materiais. Isso também é um grande erro, meu querido. Porque a Bíblia já nos orienta, a palavra de Deus, que nós devemos firmar naquilo que está no céu e não nas coisas terrenas. Então, mais uma vez, meus queridos, entrem no site, encontremigreja.com, localize uma igreja adventista e lá você vai ser bem recebido, você receberá estudos bíblicos e entenderá melhor a palavra de Deus. Fiquem com Deus, fiquem na paz e vamos nos preparar, porque Cristo Jesus está voltando.